Você já parou para pensar por que as letras C e G são as mais falsas do alfabeto inglês? Olhe para a lousa. Na palavra city, o C soa como S, mas na palavra cat, ele soa como K. Na palavra giant, o G soa como J, mas em goat ele soa como o nosso G de gato. Por que essas duas letras sofrem de um transtorno de dupla personalidade? Por que o inglês não fixou um som único para elas, como fez com a letra B ou D? O aluno iniciante acha que a sorte é o azar, mas o falante master sabe que o segredo não está na letra em si, mas em quem ela escolhe para ser sua vizinha de porta. Hoje, vamos descobrir que o C e o G são camaleões que mudam de cor dependendo da vogal que vem a seguir. Vamos decifrar esse código agora. Para dominar o C e o G, você não precisa de um dicionário. Você precisa de um radar de vizinhos. Existe uma regra de ouro na fonética inglesa. O som dessas letras é determinado estritamente pelas três vogais seguintes: E, I e Y. Eu chamo esse grupo de o trio mágico. Quando o C ou o G encontram uma dessas três letras, eles derretem e ficam com o som suave, soft. Quando encontram qualquer outra letra, A, O, U ou consoantes, eles ficam rígidos e com o som duro, hard. O inglês é uma língua de vizinhança física. Se você aprender a escanear a letra que vem depois, você terá o poder de prever o som antes mesmo de abrir a boca. No nosso laboratório, a letra posterior é o juiz da sentença. Vamos analisar o C duro primeiro. Ele acontece quando a letra C está sozinha ou acompanhada de A, O, U ou qualquer consoante. O som é o K seco, como em kite. Exemplos: cat, cold, cut, classic. Perceba o que acontece na sua boca. A parte de trás da sua língua bate no céu da boca, bloqueando o ar totalmente por 1 milésimo de segundo. É um som de percussão, de interrupção. Historicamente, esse era o único som que a letra C tinha no latim clássico. Júlio César não se dizia César, se dizia Kaiser. O C duro é a raiz militar e bruta da língua, a forma original que se manteve firme contra o tempo. Se a vizinha for pesada, o C continua duro. Mas então, o que aconteceu em city, center e cylinder? Por que o som virou um S sibilante? Aqui entra o que se chama em linguística de palatalização. Quando você fala o E ou o I, sua língua se move para a frente da boca, perto dos dentes, o palato. O C, que antes era falado lá no fundo da garganta, K, se sentiu atraído por essa posição frontal e acabou escorregando para a frente. O resultado desse escorregão foi o som de S. No nosso laboratório, chamamos isso de erosão de contato. O C suave é um som de preguiça fonética que o inglês herdou do francês antigo após a invasão de 1066. A elegância francesa amoleceu a dureza do latim. O G segue exatamente o mesmo contrato de vizinhança. O G duro soa como o nosso G de gato. Ele aparece antes de A, O, U. Game, goat, gum. Assim como o C duro, o G duro é um som gutural, produzido lá no fundo da boca. É um som de explosão de energia. No laboratório da etimologia, o G duro é o som da terra, das coisas físicas e diretas. Palavras de origem germânica adoram manter o G nessa forma rígida. Se você não vê o trio mágico E, I, Y, logo após o G, não invente moda. Feche a garganta e faça o som de impacto.
O G, sem vizinho chique, é um G de força. Mas quando o G encontra o trio mágico E, I, Y, ele também se rende à sofisticação. Ele deixa de ser G e vira Chi, o som de Chi ou Che. Exemplos: Giant, General, Chiam. Perceba a lógica master. O movimento é o mesmo do C. A língua é puxada para frente pelo I ou pelo E, e o som explode de forma mais suave, com uma vibração. Esse som de J no inglês é quase sempre uma influência do francês. Palavras como magic ou age são vestígios de uma época em que o inglês estava tentando soar mais refinado e menos bárbaro. O G suave é a maquiagem francesa no rosto do guerreiro germânico. Aqui é onde o aluno iniciante chora e o aluno master sorri. As exceções. Se a regra é G mais E ou I é igual a suave, por que dizemos get e não chat? Por que dizemos give e não chive? Por que dizemos girl e não churl? Prepare-se para a revelação. Essas palavras são de origem nórdica e germânica puras. Os vikings e os antigos anglo-saxões não ligavam para a elegância francesa. Eles se recusaram a suavizar o seu G, mesmo diante do E e do I. No laboratório da história linguística, o get e o give são atos de rebeldia linguística. Eles são os fósseis que não se deixaram palatalizar pela invasão francesa. Eles são duros por orgulho nacional. Você notou que o Y faz parte do trio mágico? No inglês, o Y funciona como um I infiltrado. Em palavras como cyber, cylinder ou chiam, o Y exerce a mesma pressão física sobre o C e o G. Por que o Y tem esse poder? Porque na Idade Média o Y e o I eram frequentemente trocados na escrita. O cérebro do falante de inglês processa o Y como uma vogal frontal, puxando o som para o palato. Entender que o Y é o agente secreto da suavização é o que vai te fazer ler palavras complexas de tecnologia e ciência sem titubear. No nosso laboratório, tratamos o Y como um gêmeo idêntico do I para fins de pronúncia. Qual é a lição prática para você aqui no laboratório? Pare de olhar para a letra que você está falando e comece a olhar para a letra seguinte. A dica master é o scan prévio. Antes de pronunciar um C ou um G, seus olhos devem dar um salto para a direita. Se você vir E, I ou Y, suavize. Se vir qualquer outra coisa, mantenha-se firme e duro. Lembre-se apenas dos 4 rebeldes principais: get, give, girl, gift. E o resto do idioma se tornará um tapete vermelho de lógica para sua fala. O inglês não é um labirinto. É um jogo de damas, onde a posição da peça vizinha determina o seu próximo movimento. O veredito do professor Dylan é: as letras C e G não são confusas. Elas são apenas registros geográficos das invasões que a Inglaterra sofreu. Elas carregam a ossatura do latim clássico e a pele de seda do francês medieval. Quando você domina a batalha das letras, você para de ler como um robô e começa a ler como um maestro que entende a harmonia entre vogais e consoantes. A língua inglesa recompensa quem presta atenção nos detalhes da vizinhança. Respeite o trio mágico, honre os rebeldes germânicos, e sua leitura atingirá o nível de autoridade que você busca. Aula encerrada, e nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima!